Boa noite, estamos ao vivo. A nossa live de hoje nós vamos falar sobre ler as cartas é arte de feitiçaria? Será? O que vocês acham? Né? Então, é sobre essa temática que nós vamos falar hoje, para a gente poder entender de verdade como isso hoje, neste momento, né, que nós estamos vivendo, em pleno século XXI, se isso ainda está reverberando na vida das pessoas, se isso ainda faz sentido para as pessoas. Boa noite, Marcinha. Boa noite, Nath. Pati Lanza. Boa noite, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Bora chegando, né? Vamos chegar. Tá um friozinho hoje, mas vamos lá. Então, a nossa live de hoje promete, né? Vai esquentar. Afinal de contas, nós vamos falar se as cartas, elas são mesmo a arte aí de feitiçaria ou não, né? O que vocês acham disso? Vou pedir para vocês interagirem hoje, coloquem aqui se vocês acreditam que é isso mesmo, que não, quais são as opiniões, né, que vocês têm sobre esse assunto. E principalmente o que vocês entendem, né? Quando a gente pensa em feitiço, em magia, em bruxas, porque acaba que tá tudo interligado, né? Esses assuntos, para a gente poder ir conversando e discutindo e compreendendo essas questões. Eu cheguei até a fazer um post no meu Facebook pessoal, acho que na semana passada, coincidentemente apareceu lá para mim um post, né? Falando sobre essas questões, né, das bruxas, quando a gente pensa em séculos passados aí, e que muitas acabaram sendo queimadas, jogadas aos leões, né? Então, como é que seria no dia de hoje? Como seria, então? Será que a grande maioria de nós seríamos queimadas na fogueira? Né? Então, como é que seria para nós, né, hoje em dia? Então, primeiro, para a gente poder começar o nosso bate-papo, eu acho que é legal a gente primeiro entender o que significa a palavra feitiçaria, né? Como que isso é compreendido quando a gente pega mesmo ali para o dicionário, para a gente poder compreender. Eu acho que nós podemos partir daí o nosso bate-papo, né, para a gente poder entender. Então, o que significa a palavra feitiçaria? Vou ler aqui para vocês, tá? Então, é a prática da magia que busca alcançar, através dos meios ocultos, resultados extraordinários que não podem ser explicados pelas leis naturais, geralmente atribuído a seres sobrenaturais e a bruxaria. Exato. Então, quando você vai buscar a palavra, ele já traz todo esse enredo, né? Traz já a questão dos seres sobrenaturais e traz aí a nossa danada da nossa bruxa, né? Que possivelmente acaba tendo um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. Afinal, o que é isso? O que é bruxa? O que não é, né? Antes de eu entrar na questão das bruxas, e se é ou se não é, o que elas eram, o que elas são hoje, só para trazer um ponto aqui, quando a gente fala que a prática da magia que busca alcançar através dos meios ocultos, né? Então, o oculto são aquilo que a gente não compreende, que a gente não entende. E, na verdade, isso hoje é uma ciência. Então, só para vocês começarem a entender. Por exemplo, a astrologia hoje é uma ciência do oculto, né? Então, a gente já começa a ver que vai quebrando aí alguns paradigmas, né? E aí, o que acontece é que essa linha do raciocínio do oculto está ligado a essas questões, tá bom? Agora vamos pensar, né, gente, quando a gente pensa aí nas nossas, na questão da bruxa em si, o que seria, né? Lá na Idade Média, quando a gente pensa nisso, né, no passado, a bruxa, ela era considerada aquele padrão que todo mundo já conhece, né? Que tem um narigão, chapelão, né? Que só fazia coisas más e que voava de vassoura, bem
hollywoodiano, né? Quando a gente pensa em filmes do Hollywood, que tinha lá o seu caldeirão, onde fazia suas poções mágicas. Então, assim, quando a gente pensa na bruxa, né, do passado, lá da época né, que eu tô falando aqui da Idade Média, e talvez muito mais longe do que isso, né, eram esse padrão, esse tipo, né, de bruxas que a gente encontrava naquela época. Na verdade, era um estereótipo que era trazido pela história, quando a gente pensa nas questões das bruxas, né? Que elas têm essas características. Toda vez que você fala o nome bruxa, até para eu falar aqui, né, você já sente um receio. Por quê? Porque de alguma maneira até hoje isso não é bem visto, né? Então é aquele padrão, sempre trazendo para a energia negativa, fazendo malefícios, né, fazendo as suas porções, né, para poder fazer sempre coisas ruins ou más aí para as outras pessoas, tá? Então, essa era a ideia dessas bruxas. E por conta dessa ideia, muitas mulheres foram mortas na Idade Média, né? Muitas mulheres foram queimadas em fogueiras por conta da ignorância, né, na verdade, do patriarcado nessa época. Então, nós vamos falar um pouco da história aqui para a gente poder compreender de onde vem essa questão, né, da feitiçaria, das bruxas, da bruxaria. Para a gente poder falar disso, a gente precisa também compreender como que as bruxas são chamadas hoje, né? Então, de que maneira são chamadas as nossas bruxas de hoje? Então, na verdade, quando a gente pensa em bruxas, hoje, atualmente, é aquela mulher que conhece os segredos que estão ligados à natureza, que estão ligados à magia da natureza, certo? Tanto da natureza externa, que é o mundo, que está no mundo, né? Quanto da natureza interna, que são os nossos conteúdos que estão muito internamente em nós, que é, na verdade, a descoberta, né, do nosso mundo interno, de quem nós somos, como nós nos manifestamos nesse mundo. Para mais do que a bruxaria externa, né, que seria essa relação para fora com o mundo, é essa relação interna, porque o caminho que nós temos para o mundo interno é do mesmo tamanho do caminho que a gente faz com as descobertas do mundo externo, para a gente entender a dimensão que nós somos, né? Então, compreender o ser humano é uma grande magia. A gente precisa ter muitas, né, poções para a gente poder descobrir todas as emoções, sentimentos, maneira como as pessoas pensam, né, dentro dessa, quando a gente traz essa linha de raciocínio, né? Então, o mundo interno é tão grande quanto o mundo fora, né, o mundo externo que a gente está falando. E isso provavelmente, né, já existe há muito tempo, da época das cavernas, porque nós estamos o tempo todo em construção. Da mesma forma que o mundo externo está o tempo todo se transformando, porque é alquímico, né? A gente se transforma também, quanto seres humanos, o tempo inteiro. Quando a gente pensa nessa transformação, nós estamos falando de coisas que, para alguns, pode ser mágica e para outros, né, sobrenatural. Por quê? Porque as transformações, elas estão na natureza o tempo todo, onde a gente vê montanhas ou rochas sendo lapidadas pelo tempo, pelo vento, pela água, pelas tempestades, e a gente encontra fantásticos cristais na natureza, onde a gente pode utilizá-los, por exemplo, na nossa mesa, trazendo essa força da natureza para a nossa mesa. E tudo isso foi sendo lapidado, transformado alquimicamente pela natureza. Então, olha quanta magia nós temos na natureza, né? Quando a gente pensa também na questão do rio ou do mar. Eu vi recentemente uma postagem, um vídeo, onde a maré subiu
e trouxe uma quantidade muito, gente, muito grande de peixe, mas muito mesmo. Pensa assim, parecia um tapete de peixe na beira da praia e as pessoas, né, pegando ali os peixes, como se fosse uma grande fartura. Era, né? Não era como se fosse, era. Na natureza oferecendo ali para o ser humano uma fartura de peixes. Então, olha só o quanta magia não existe nisso, né? De repente, você tem uma onda que vem e te traz um alimento que às vezes aquelas famílias precisavam e outras não, mas não importa. O importante é que a natureza estava ali oferecendo. E isso é mágico, né? Então, essa relação com a natureza, ela é mágica nesse sentido, tá? Então, o objetivo é, vou ler aqui para vocês, ainda falando, né, das nossas bruxas no momento atual. Qual que é o objetivo dessas bruxas, teoricamente, né, neste momento atual da nossa época onde nós vivemos? É conquistar o poder da transformação sobre as coisas do mundo, né? Então, sobre as outras pessoas, sobre si mesmo, né? Portanto, bruxa é sinônimo de mulher empoderada, né? Olha que lindo, né? Então, são todas aquelas mulheres que estão buscando se conhecer, buscando um autoconhecimento, buscando entender o outro, como o outro também pensa, age, se conectando com a natureza, para poder compreender e entrar em harmonia com todas essas áreas da vida. E isso acontece quando nós chamamos uma mulher de bruxa. Nós estamos falando dessas mulheres, então, que tem essa percepção, essa capacidade e principalmente essa sensibilidade de compreender a alma humana. Em outras épocas, essas mulheres eram chamadas de sacerdotisas, elas eram chamadas de profetisas, elas eram também chamadas, elas também eram conhecidas também como médios, né, que trabalhavam a ligação do mundo físico com o mundo invisível, ou do mundo dos humanos e do mundo dos deuses, né? Então eram os oráculos, aqueles que eram chamados de oráculos na sua época, né? Nada mais eram que pessoas que mediavam essa relação entre um mundo e o outro pela sensibilidade e a capacidade que tinham. E todas essas mulheres, essas pessoas, principalmente essas mulheres, na Idade Média, ou até antes disso, né? Mas principalmente na Idade Média, foi dado aí o caça às bruxas, né? Então todas aquelas mulheres que faziam, que por acaso tinha ali uma receitinha para poder curar uma dor de cabeça, ou para curar uma doença, né? Ou uma febre, seu filho estava com febre, e aí ela fazia ali um chá, que na verdade são as nossas poções, hoje, são as poções mágicas das bruxas de hoje, que virou uma ciência, que hoje nós temos uma disciplina, na verdade uma disciplina, nós temos uma terapia chamada fitoterapia, que é o estudo das ervas hoje, né? Então naquela época essas mulheres utilizavam já dessa intuição, desse conhecimento para curar. E o engraçado, quando as pessoas eram curadas, elas, por cada vez que as pessoas eram curadas, mais essas mulheres eram apedrejadas, mais essas mulheres iam para a fogueira. Por quê? Porque elas ameaçavam de alguma maneira o desconhecido, né? Então aquilo que eu não conheço, eu temo. Aquilo que eu não conheço, eu sinto medo, né? Então elas acabavam trazendo essa energia, né? E gerando essas contrariedades aí na alma humana. E muitas delas foram para fogueiras, muitas delas foram queimadas por conta disso. E do que nós estamos falando, né? Nós estamos falando dessas mulheres que a gente conhece, que são as mulheres que trabalham com as ervas, com os benzimentos, com as cartas, né? Com as terapias holísticas, porque elas trabalham com energia, né? Então são essas pessoas que hoje a gente percebe que estão aí trabalhando como terapeutas, como antes eram chamadas de curandeiras, né? De benzedeiras. Quem aqui já, né?
quando era criança, não foi numa benzedeira, né? Não passou lá numa benzedeira, onde foi lá curar ali uma dor de barriga quando era criança, ou que tem um filho que não levou a criança para ser benzida, né? E mesmo que não foi, né? Então a gente tem uma série de outras possibilidades também. Quem é que nunca fez um chazinho para poder dormir um pouco melhor, para poder curar aquela dor de estômago, né? Então são todos conteúdos e heranças dessa época, de toda a história que a gente já viveu, que essas mulheres já viveram. São heranças que todos nós carregamos. E quando a gente fala das cartas, vamos lá. Como é que fica tudo isso? Então, toda essa introdução para a gente poder chegar nas questões das cartas, né? Como é que a gente enxerga, então, as cartas, né? Dentro dessa ideia da feitiçaria, da arte da feitiçaria, do misticismo, do esoterismo, né? Então, as cartas, por um longo tempo, elas ficaram relacionadas intimamente, né? Elas ficaram relacionadas a exatamente essas questões voltadas para magia, para feitiçaria, para o esoterismo, ocultismo. Mais uma vez, por quê? Porque é algo que era desconhecido. Como que alguém poderia pegar ali uma lâmina, né, de uma carta e dizer, né, exatamente o que estava acontecendo com uma outra pessoa? Como que a pessoa podia fazer isso, né? Que capacidade ela tinha de trazer através das imagens das cartas aquela compreensão, né? E aí a gente começa a estudar depois de muito tempo, porque hoje a gente entende que nós temos as cartas, elas trazem para nós imagens arquetípicas, que eu já falei aqui para vocês, não é de hoje, há muito tempo, né? Em várias lives, quando a gente fala dessas imagens arquetípicas, que são representações que nós, seres humanos, temos das coisas. Então, se eu falar para vocês agora, pensem numa maçã, eu tenho certeza que automaticamente todo mundo já pensou. Seja ela vermelha, seja ela verde, mas todo mundo pensou naquela maçã, né, no formatinho meio arredondado, né? Algumas vermelhinhas, brilhosas, mas todo mundo pensou naquela maçã. Por quê? Porque ela é um arquétipo, ela está no mundo. Em qualquer lugar do mundo que eu mostre a imagem da maçã, todo mundo vai saber do que eu estou falando. Isso é um arquétipo. E para além do que eu estou falando, né, você falar assim, é uma maçã, é o que ela representa. Então, por exemplo, pegando o exemplo da maçã que eu acabei de falar, a maçã, ela é o fruto proibido, ela está relacionada à paixão, né? A gente tem a maçã do amor. Então, a maçã, ela vai trazendo um monte de símbolos que faz parte dela. E isso tá carregado do que, gente? De emoção, né? De sentimento. Então, ela vai trazer pra gente uma emoção, porque ela carrega aquilo, não é de agora. Então, ela, além de trazer a imagem, ela também traz a carga emocional de tudo que foi atrelado a ela durante toda a história que nós temos no mundo, né? Então, a maçã, trouxe o exemplo da maçã para vocês entenderem que o arquétipo, ele está em tudo que é lugar. E, obviamente, as cartas também. Então, não é feitiçaria, né? É sabedoria. É a gente utilizar o nosso conhecimento do mundo, né? Entender, acessar esse conteúdo que está no mundo, que a gente chama de arquétipo, que todo mundo pode acessar, não sou só eu, é todo mundo, né? É só você observar e entender o que te causa quando você olha uma determinada imagem, né? Pegando aqui das cartas para vocês entenderem. Então, essas mulheres que conseguiam olhar para as cartas e compreendê-la na sua profundidade, elas conseguiam prever as tendências do futuro daquele povo, né? Ou daquela família, ou daquela pessoa. E muitas dessas mulheres acabaram, né, na fogueira por conta disso. Então, para a gente poder compreender. E isso, eu tô falando lá daquela época, e a gente não tinha ainda o baralho cigano, era o tarô, que é o nosso primo mais velho, né, das cartas. Mas nós tínhamos outros oráculos
que até hoje, né, de alguma maneira as pessoas acessam, né? Então, quando a gente pensa nessa coisa dos oráculos, a gente tem vários conhecimentos que nos ajudam, né, a entender por que muitas dessas mulheres foram vítimas por conta da ignorância mesmo humana, né? E por medo. Na verdade, todos tinham medo dessas mulheres porque elas tinham esse conhecimento, elas traziam essa sensibilidade de conseguir olhar para o céu e identificar os astros, que hoje a gente tem aí a ciência da astrologia, por exemplo, né? A gente tem, quando você vai estudar astrologia, é fantástico, porque você consegue, através de traçando de um ponto de um planeta para o outro, de um astro para o outro, você consegue descrever aquela pessoa inteiramente, toda a vida dela. Então a gente tem um monte de ferramentas hoje que ainda assustam as pessoas, né? E que não é sobrenatural. Na verdade é estudo, é conhecimento, né? E como eu falei para vocês, é usar a sabedoria que todos nós temos e que a gente pode acessar a qualquer momento. Então não é único exclusivamente para uma pessoa, está disponível para qualquer pessoa. A pessoa precisa desejar e querer acessar esses conhecimentos. Então, nós somos as bruxas atuais, né? Somos aquelas que temos conhecimento sobre a fitoterapia, sobre os cristais, sobre a cromoterapia, sobre as cores. Somos aquelas que aplicamos energias, no caso os reikianos, né, que nós temos aí, que trabalham na parte energética, né? Então a gente tem uma infinidade aí de bruxos e bruxas trabalhando hoje oficialmente e recebendo por isso, né? Ninguém vai mais para a fogueira, ninguém vai mais ser jogado aos leões porque hoje lê cartas. Então a gente começa a compreender que é uma ciência e que pode ser aplicada para todos nós. E a gente precisa desmistificar isso para que a gente entenda que é uma ferramenta terapêutica hoje, de acesso à consciência e que nos ajuda a expandir o nosso mundo interno. É uma jornada mesmo de autoconhecimento, onde a gente busca ali conhecer cada vez mais quem nós somos. Olha, conhecer quem está aqui fora não é tão difícil, né? Quando você se relaciona com seu companheiro, companheira, com seus filhos, né, pais, amigos, você consegue fazer uma leitura de quem são essas pessoas. Você sabe o jeito da pessoa, as manias, você consegue fazer a leitura. Mas quando você pergunta, e eu já fiz muito isso, né, dando formações e cursos, quando você pergunta para a pessoa, quem é você? Né? Responde para mim, vocês aqui. Em uma palavra, se vocês pudessem definir. Quando a gente pergunta, quem é você? Essa talvez seja a pergunta mais difícil que nós temos na vida para responder. Se eu perguntar para vocês quem é o companheiro, quem é o filho, quem é a mãe, quem é o pai, vocês vão responder rapidinho. E quando pergunta, nossa, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Né? Dá aquele... Você para e você fala, meu Deus, quem sou eu? É isso aí. A Lê falou que está na descoberta, exato, né? Então, assim, ainda estamos descobrindo, ainda estamos, né, na caminhada para descobrir quem verdadeiramente nós somos. Talvez seja o maior desafio, né, do século, quando a gente pensa nessa geração, é descobrir quem nós somos, né? Então, é isso, e muitos de nós temos muitas habilidades aqui, né? Muitos de nós temos muitas competências, e quando a gente pensa nessas competências, quem diz que não tem magia nisso, né? Depende da maneira como a gente vê, né? Depende da maneira como a gente enxerga, porque quando a gente pensa em todos nós que precisamos sair para trabalhar, no momento que nós estamos vivendo e estamos sobrevivendo, isso é muito mágico. Se a gente for pensar, é muito mágico. Por que ainda estamos aqui, né? Diante de tantas situações difíceis que estão acontecendo neste momento, né? Então, se isso não for magia, né? O que mais será? Por quê?
Porque nós estamos falando do nosso sistema imunológico, porque nós estamos falando que pessoas que têm o vírus, que ficaram doentes, estão no mesmo ambiente e uns pegam e outros não. Né? Infelizmente, alguns partem, vão embora e outros não, e conviveram ali. Então, a gente começa a ver o desconhecido na nossa frente. E é lógico que isso vai causando em nós essa sensação aí da magia ou do sobrenatural, né? E, na verdade, se a gente for pegar a fundo, a gente vai perceber que isso faz parte da parte mais da parte fisiológica da pessoa, do bom humor da pessoa, de como a pessoa lida ali com a parte emocional dela. Então tem uma série de questões ali que vai fazendo a diferença ali no dia a dia, né? Então são essas magias que nós estamos falando, né? A magia de sermos únicos, a magia de sermos cada um de nós, né, com a sua particularidade com a sua particularidade. Eu acho que essa é a questão, tá? Deixa eu ver aqui se tem perguntas. A Lourdes falou, ainda não sei quem sou. É isso mesmo, né? A Lê falou que tá na descoberta. Deixa eu ver. Ai, não entendi. A Lidiane Moraes fez uma pergunta aqui, mas eu não compreendi. Se colocar de novo, querida, se estiver aí na live, coloca. A Nath colocou, eu não acho que é feitiçaria não, mas já pensei aí, né? Porque quando a gente né? É lógico que a gente tem mesmo essa sensação, é ou não é, né? O que é isso, né? E em alguns momentos a gente chega a pensar mesmo, mas é justamente porque nós temos um monte de pessoas que infelizmente acaba mistificando muito as coisas. Então vamos deixar claro, né? A questão de você utilizar as cartas para trabalhar como uma ferramenta terapêutica, onde você vai fazer a leitura ali do inconsciente do seu cliente, do seu consulente, não significa que se você tem uma sensibilidade maior, você não possa usar. Porque senão a gente também vai fazer o que na época lá da Idade Média, a feitiçaria era considerada crime, né? Por isso que muitas foram para a fogueira. E hoje a gente tem que entender que nós temos uma pluralidade de pessoas. Então tem aquelas pessoas que também têm uma sensibilidade maior. E se elas têm e elas estão trabalhando com a energia, então elas apliquem, que elas possam aplicar essa habilidade delas de uma forma que vai favorecer, que vai trazer transformação na vida do outro, né? Que isso possa ser uma contribuição para ela dentro das terapias que ela trabalha, ajudando as outras pessoas, que possa aumentar no sentido de trazer para ela contribuição, né? Mudanças positivas na vida da pessoa. Só que a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas acabam utilizando isso também, né, de forma errônea, como existe em todas as profissões, gente. Então, a gente vai encontrar nos médicos, os médicos não são muito adequados, a gente vai encontrar psicólogos que também, né, estão ali também com as suas questões, estão adoecidos, enfermeiros, a gente vai encontrar em todas as profissões, sempre vai ter aquele que é ético, aquele que tá dentro, que é íntegro dentro da sua profissão, e infelizmente aqueles que estão ainda se achando dentro da profissão, no sentido que estão caminhando ainda, né? E que cometem muito erros ainda. Não estou aqui para julgar ninguém, não é essa a minha intenção. O que eu quero dizer para vocês é que para vocês observarem, né? Não julgar por conta de um profissional ou de outro profissional, mas a gente entender que nós vamos ter excelentes profissionais em todas as áreas, assim como a gente vai ter profissionais que ainda estão caminhando ainda, né, que não são tão bons e que às vezes não são tão éticos, tá? Então, é baseado nisso que a minha fala hoje aqui para vocês. Deixa eu ver se tem mais questões. O livro Cajados está me ajudando nessa descoberta. Que bacana, Lê. Livro Cajados. É um livro também de autoconhecimento, imagino eu. Pois coloca aqui, o que mais que está falando esse livro, para a gente poder saber. As cartas são sempre certeiras? É a Lourdes que está perguntando. Então vamos lá, né, Lourdes?
já que a gente está falando sobre essa questão das cartas e desses mistérios que as cartas envolvem, né, envolvem nas cartas, vamos lá. Lembra que eu acabei de falar que ela é um arquétipo, né, significa que é um símbolo que está no mundo e quem é o terapeuta, ele vai olhar para aquela carta baseado na energia do cliente que ele está fazendo a jogada. Porque senão é uma leitura que é padrão para todo mundo. Então, a primeira coisa é ele conectar as cartas com a energia daquele cliente. Como? Através do nome dele, através da data de nascimento. Isso é de praxe, né? Quase todas as terapias fazem isso, tá? A partir daí, é como se você tivesse pedido permissão para poder abrir ali o inconsciente da pessoa. Né? E aí, na hora que ele vai escolher as cartas, ou que você tira as cartas, é como se você estivesse olhando mesmo, né, aquilo que está na cabeça dele. Eu falo cabeça, mas não é na cabeça, é só para poder ficar didático, né? Quando a gente fala do inconsciente, é como se você estivesse abrindo ali o campo das ideias da pessoa e você consegue ver por imagem aquilo que está passando na vida dele. Você está fazendo uma leitura, na verdade, da energia dele, tá? Então, por que você perguntou se elas são certeiras ou não? As cartas, elas vão fazer uma previsão baseado naquilo que está no inconsciente daquela pessoa. Entendeu? Uma tendência daquilo que pode acontecer na vida dela. Mas mais do que a gente falar de uma previsão ou de uma tendência, a gente vai trazer para ela conteúdo para ela poder trabalhar quem ela é. Aquilo que ela vai ser vai depender de como ela vai ser agora, de quais são as escolhas que ela vai fazer agora. Então, se eu empodero ela para ela poder fazer escolhas para ela assertivas agora, obviamente o futuro dela vai ser muito melhor, né? Vai ser muito melhor. Mas ele só vai ser melhor porque ela fez uma escolha diferente hoje. Entendeu? Então, as cartas, elas têm grande chance de ser certeiras, sim, claro, mas é uma tendência, é como se a gente tivesse milhares de portas do futuro. E cada porta vai depender da minha ação hoje. Então, eu posso falar assim, você vai ser milionária, Lourdes, e você sentar e não fazer mais nada, essa porta não vai se abrir para você. Entendeu? Né? Então, isso só vai acontecer se você mudar o hoje, se você fizer algo hoje. É o que as cartas vão trazer, olha, então você precisa transformar isso, você precisa melhorar determinadas situações, e a partir daí, o seu futuro tá lá, porque você está escrevendo a história para chegar nele. Então, não é adivinhação, né? É uma perspectiva, é uma tendência que aquilo pode acontecer, entendeu? Exato, vou ler aqui que a Lourdes colocou. Sim, então entendo. Então nós podemos nos prevenir. Exato, perfeito, né? As cartas, elas trazem isso. Já que você trouxe essa questão, vou aproveitar o gancho para poder explicar, tá? Por quê? Porque se a pessoa está procurando uma leitura de cartas e ali sai que ia acontecer determinada coisa, né, e a partir das cartas ela se preveniu, como a Lourdes está falando, então, será que nós invadimos o livre-arbítrio? Não. Se saiu nas cartas, é porque ela podia saber. Então, se não é para ela saber, as cartas não vão trazer. Elas vão trazer aquilo que vou pegar seu exemplo, tá, Lourdes? Ela vai trazer aquilo que a Lourdes pode lidar e que a Lourdes pode mudar e transformar, né? E não vai trazer nada que ela não possa fazer. Sabe aquela questão que a gente falou da cruz? Que a gente só carrega a cruz, a gente só leva a cruz que a gente pode carregar, né? Não vou me lembrar agora, certo? Então, é exatamente isso. A gente não vai carregar uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar, né? E as cartas é a mesma coisa, ela vai trazer informações porque você pode mudar, porque você pode transformar aquilo, e aí isso você pode saber. Se você não pudesse saber, as cartas não trariam, tá? Então, são situações que são permitidas que você saiba.
E isso é importante da gente diferenciar, porque senão dá a impressão que a gente pode intervir no livre-arbítrio, e não é real, é o contrário. Porque a escolha está na mão da pessoa. É ela que vai escolher se ela vai fazer aquilo que as cartas estão orientando ou não. E eu já vi, vou contar para vocês, uma cliente minha, né? Ótimo, Lourdes, obrigada. Que bom que você entendeu. Vou contar um exemplo para vocês aqui de uma cliente minha, tá? O ano passado, a gente fez a leitura das cartas, ela mudou de uma cidade para outra. Olha que interessante, ela mudou de uma cidade para outra com uma pessoa. A pessoa estava com ela, veio ela, né, e a filha, mudaram para uma outra cidade, e chegando na cidade que essa pessoa morava, que era o companheiro de repente resolveu voltar com a ex-mulher. Imagina, você está numa cidade sozinha, com a sua filha, né? Não conhecer ninguém, sem emprego. Ela ficou desesperada, né? E aí, na leitura das cartas, saiu que ela ia arrumar emprego dali. Ela ia, sim, arrumar emprego, mais ou menos a média, não vou lembrar agora do tempo, mas saiu mais ou menos a tendência de quando ela ia arrumar emprego. Era um emprego que ela ia precisar, né, se empenhar ali, desenvolver, ia ter relativamente ela ia ganhar bem, e ela ficou feliz porque ela gostou da cidade e ela queria ficar na cidade, né? E aí as cartas falavam que a partir dali era um local que ela deveria ficar mesmo, não que deveria, mas seria uma grande contribuição na vida dela se ela ficasse, né? E que futuramente essa situação que essa pessoa iria se resolver, e que era para ela ir tocando a vida dela, né? E uma série de coisas ali. Gente, ela fez exatamente a orientação das cartas e aconteceu exatamente como eu tô falando para vocês. Aí ela me mandou mensagem, né? Ela jogou comigo um tempo depois, ela já estava no trabalho, já estava trabalhando, continua, graças a Deus, né? As coisas começaram a mudar na vida dela de uma forma assim, e hoje ela está com o companheiro dela, né? Então, se modifica, né? A leitura da carta fez a mágica, não é isso? A partir do que ela soube, ela foi tocando a vida. Então, diminuiu a ansiedade, porque é muito ansioso também. Fica com medo de ficar aqui, ir embora. Então, quando ela ia arrumar empresas e iam ver, ela acalmou, acabar acontecendo. Hoje ela tá lá, ela tá trabalhando, tá super bem, né? Tá com a filha dela, tá com o companheiro, as coisas entraram no eixo, e é lógico, aí a vida que segue são coisas normais do dia a dia que a gente tem que resolver. Mas aquilo que estava incomodando ela, né, as cartas trouxeram, e para ela fez todo sentido, né? Tanto que depois ela mandou mensagem agradecendo, ela falou, nossa, aconteceu tudinho do jeito que você falou. Então, é muito legal, né, quando isso acontece. Tem muitos feedbacks assim. Deixa eu dar uma olhada para ver se tem mais alguma questão, né? Então, a Lourdes falou uma ótima explicação, entendi perfeitamente. Que bom, gente. Então, eu trouxe aí a história da minha consulente. Espero que vocês tenham conseguido entender direitinho, porque eu vi que parece que estava cortando, né? Então, eu falei que nós fizemos uma sessão ano passado, onde saiu nas cartas o passo a passo do que ela deveria fazer dali por diante. Foi o que ela pediu. Ia haver um emprego, a pessoa no qual ela estava se relacionando ia voltar, né? A filha dela ia também dar alguns problemas, e foi o que aconteceu durante todo esse percurso. Mas hoje tá tudo bem. Tô resumindo, tá? Eu trouxe para vocês, expliquei. Espero que vocês tenham compreendido aí. Gente, queria agradecer, né, todos vocês. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta ainda? Então, enquanto vocês vão pensando, se vocês tiverem alguma pergunta, vai colocando aqui pra mim. Só pra fechar, né, ler cartas é arte de feitiçaria? E aí, o que vocês acham? Na perspectiva da Idade Média, acho que sim, né? E de 2021? Será? Será que é feitiçaria ainda? Né? Ou nós estamos vivendo uma outra época e nós
nós estamos vivendo uma época de bruxas repaginadas, né? Onde nós trabalhamos e lidamos com energia e imagino, né, que a grande maioria das pessoas que vão por essa via, por essa área na vida, elas são pessoas que estão ali trazendo a energia da mudança, da transformação o tempo inteiro. E aí, né, não tem como a gente muitas vezes não ser perseguidos pela ignorância alheia, né? Eu estava comentando, acho que esse final de semana com a minha cunhada, porque nós estamos falando de pessoas que vieram no mundo para transformar o mundo e todos eles, de alguma forma, tinham algum probleminha ali. A gente considera problema, mas eu não considero, tá, gente? É só para vocês entenderem. Então, Thomas Edison tinha algum transtorno, né? E foi ele o responsável aí para a gente ter a lâmpada hoje, ter a luz. Que bom, graças a Deus. Né? Albert Einstein, tá difícil hoje, hein? Albert Einstein era difícil ali também na infância dele, né? Sofreu bastante bullying também, né? Então são todas pessoas que de alguma forma elas estavam fora da curva quando a gente pensa na questão social, né? Eram pessoas diferentes, que eram vistas de formas diferentes e que causavam esse espanto nas outras pessoas, né? Então, e trouxeram grandes mudanças e transformações no mundo quando a gente pensa nessas pessoas. Eu citei duas aqui, mas quantas outras nós não conhecemos? E às vezes não são tão famosas, às vezes a gente tem até mesmo na nossa família, na nossa árvore genealógica, ou a gente tem na nossa sociedade, no nosso país. Então a gente começa a analisar essas pessoas que pensam fora da caixinha, pensam fora da casinha, e a partir disso elas trazem grandes transformações e mudanças para a humanidade. Então é dessa forma que a gente vai olhando, né, essas profissionais que vão lidando com essas ferramentas e que acabam sendo tão julgadas, né? Então, tirando o julgamento de lado, vamos imaginar aqui que vamos referenciar essas bruxas de hoje que trabalham, transformando a vida de outras pessoas, trazendo a cura através das suas terapias, através das cartas, através da fitoterapia, dos cristais, né, através do reiki, todas as pessoas que a gente conhece. Falei pouquinho aqui, mas tem a radiestesia, tem uma infinidade de terapias hoje que trabalha a parte energética e que faz essa parte de transformação e de transmutação na vida do outro. Né? E é dessa forma que eu gostaria de ir finalizando a nossa live de hoje, agradecendo a todos vocês que estiveram aqui, né, e que me escutaram, trocando essas informações. Gostaria de fazer um pedido para quem é novo aqui, né? Eu tenho um canal lá no YouTube, então para vocês que são novos aqui, gostaria de seguir também lá no meu canal. O link está aqui na bio do Instagram. Dá uma entrada lá, você cai direto no canal. Se inscreve, não esquece de se inscrever e também de curtir lá e compartilhar os vídeos que você gostar, tá bom? Toda segunda e quarta eu tô aqui. Então, até quarta-feira, falando aí sobre mais assuntos voltados para o baralho cigano, para a gente poder ir trocando e conhecendo cada vez mais essa ferramenta que hoje tem transformado tantas vidas e transformou muito a minha. Gratidão por vocês estarem aqui. Deixa eu ver a última pergunta aqui da Lulu Beli. Ainda existe um preconceito sobre a leitura das cartas? Olha aí, exato, né? E é por isso que eu trouxe essa live de hoje, falando se é arte e feitiçaria, porque tem muito preconceito das cartas voltado para a questão do feitiço, da magia, né, das questões do desconhecido. Porque o ocultismo, foi o que eu falei para vocês, é uma ciência, certo? Que vai estudar astrologia, vai estudar a magia, vai estudar o espiritismo, vai estudar todas essas ciências que estão lidando ali com questões teoricamente do sobrenatural. Sobrenatural porque a gente desconhece, tá? Então é verdade. É para quebrar um pouco esse preconceito e a gente entender que nada mais é do que informações que nós temos no mundo e que a gente acessa e que tem um terapeuta aqui que faz essa leitura, essa decodificação dessas imagens para você, certo? Então uma ótima noite para vocês,
Obrigada, né? Um ótimo final de noite. E é quarta-feira eu tô de volta. Beijo pra vocês. Obrigada. Tchau, tchau.